Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, principalmente você que recebeu o link para participar deste programa. Nós iremos ler um trecho da palavra do Senhor no livro de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Se você tiver a Bíblia, poderá lê-la comigo ou até mesmo será projetado na tela, você pode ler junto também. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o texto aqui que nós lemos é bem conhecido, mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele fala de um convite que o próprio Senhor Jesus faz para você, para mim. Eu o aceitei, e muitos que estão assistindo conosco aqui, participando, também já deve ter aceitado, mas se você ainda não aceitou, aproveita esse breve momento e reflete sobre o aceitar esse convite. Por quê? Primeiro, é um convite especial porque quem fez é o Filho de Deus. O Senhor Jesus é o unigênito, ou foi o unigênito. Por que foi? Porque o unigênito fala de único filho, mas após a sua morte, ali na cruz e ressurreição, todo aquele que o aceitou e o aceita como seu Salvador, também se torna filho de Deus. Aí o Senhor Jesus tornou-se o primogênito de muitos que aceitaram esse convite, porque você está sendo convidado para aceitar um convite para ser filho de Deus. Que Deus? O Deus que criou todo o universo, o Senhor dos senhores. Nós não temos capacidade de medir o tamanho, a extensão desse Deus maravilhoso. Nós usamos sempre alguma medida para comparar aquilo que estamos querendo medir, né? Nós temos aí metro, nós temos medidas de volume, de comprimento, nós temos o sistema universal de medição, mas não existe o que comparar ao Senhor. Então é um convite que, se pensar, é irrecusável. E outra coisa, você não precisa pagar nada para esse convite, você não precisa, você vai ganhar tudo. Não só o convite está sendo lhe feito, mas também o Senhor vai te dar vestes para você ir a esse convite. O Senhor vai te dar até uma limpeza, podemos assim chamar, né, de uma limpeza espiritual, porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus. É uma limpeza de todo pecado, de toda impureza, para nos apresentarmos assim na presença de Deus. E um pouco antes desse convite, nesse mesmo capítulo, uns 2 versículos anterior, o próprio Senhor Jesus, ele glorifica ao Pai, dizendo que não revelou esse convite aos sábios, aos entendidos, aos inteligentes. Ou seja, você não precisa de recurso humano nenhum, tanto material quanto intelectual, para aceitar esse convite. Você basta abrir o seu coração e dizer, eu quero esse convite. Um outro versículo também, logo após esse, que nós citamos do Senhor Jesus glorificando a Deus Pai, que revelou aos humildes, né, a sua presença. O próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, e a quem eu quero revelar o Pai. E logo após ele faz esse convite, vinde a mim, todos vós que têm capacidade não, que estão cansados, oprimidos, outra tradução fala sobrecarregados, e diz assim, eu vos aliviarei. É interessante que é um convite para um alívio especial, não é um alívio do corpo, não é um refrigério do corpo, isso nós podemos alcançar nesse mundo.
há até uma indústria, né? A indústria aí de hotéis, turismo e até de lazer para que as pessoas possam descansar, e são boas, mas a pessoa pode descansar o corpo, mas a alma ele não consegue descansar. E o Senhor Jesus faz esse convite para você descansar a sua alma, porque quando a alma está cansada, você pode até descansar o corpo, mas você fica sobrecarregado. Por quê? Porque você não consegue tirar o peso, as preocupações, as lutas, as dificuldades, as opressões. Mas o Senhor Jesus te chama para te aliviar de tudo isso e te dar uma experiência como você nunca teve nem nunca terá. O detalhe do convite, nós não vamos nos delongar, mas o detalhe do convite porque ele tem um processo, né? Ao aceitar, você está ali o ato de aceitar o convite. Como que você aceita o convite? Aceitando Jesus como seu Salvador. É o próprio Senhor Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por qual é o jugo do Senhor? O jugo é uma peça que liga quase sempre duas pessoas ou dois animais quando estão carregando um peso muito forte. Mas o jugo do Senhor Jesus foi a sua morte ali na cruz. Para ele foi um jugo pesado, mas para nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitá-lo ali, a sua morte e ressurreição na cruz é algo especial e maravilhoso. O que é para ele, o que foi para ele pesado, um fardo que só ele pôde realizar e cumpriu cabalmente, para nós é um refrigério. Tome para ti esse sacrifício, aceite Jesus como seu Salvador, diga: eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador, eu quero a ti, Senhor Jesus, como meu Salvador, é tomar sobre vós o meu jugo. O passo seguinte que a própria palavra nos fala aqui é: aprendei de mim. Como que nós vamos aprender? Do momento que você se torna salvo em Cristo Jesus, você é lavado e remido no sangue de Jesus, os seus pecados lhe são perdoados se você os confessa diante do Senhor. Agora, a ação do Espírito Santo de Deus para lhe revelar, porque o aprender fala disso, não é o aprender em livros, não é o aprender o que aconteceu na história, no passado, ou o que vai acontecer no futuro, não é nada disso. É aprender através da revelação do Espírito Santo, é o Senhor te ensinando, porque através do Espírito Santo de Deus o Senhor nos dá o conhecimento dos seus mistérios maravilhosos, daquilo que Ele tem preparado para a sua igreja, aquilo que Ele tem preparado para ti, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que aceitam esse convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, aí sim, descanso para a vossa alma. E o detalhe que o descanso não é só aqui nesse mundo que nós vivemos durante o período da existência desse mundo. O descanso é eterno, porque o Senhor faz esse convite para participarmos com Ele na eternidade, lá no céu, junto do Pai, junto de Deus Pai, onde nós podemos descansar, onde nós podemos participar de todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem preparado para aqueles que aceitam esse convite. Você não vai encontrar nada igual. Você não precisa de recurso, você não precisa de conhecimento, você não precisa de QI elevado, não tem de ser inteligente, você não precisa nada disso. Você basta ser humilde e dizer: eu quero o Senhor. E de todo o coração, porque ao fazer isso, o Senhor vai ver, porque Ele conhece o seu interior e Ele vai ver a sua resposta. Muitas vezes não precisa nem ser com palavras, mas no teu coração, na tua mente, você diz: eu quero o Senhor. Faça isso nesta hora. Nós estamos terminando essa palavra, mas antes de terminar, aproveita, o Senhor mandou refazer. Esse convite é para você em especial. O Senhor quer te dar uma experiência maravilhosa. O Senhor quer te fazer participar de um ato, como nós falamos, que é aceitar Jesus. E o processo é o conhecer, é o aprender com o Senhor Jesus, que Ele é manso e humilde
de coração e Ele vai te ensinar, porque Ele ensina aos seus servos as coisas que o Pai passou para Ele e Ele quer revelar à tua vida, ao teu coração. Pensa nisso. Nós estamos terminando aqui esta palavra e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.